A gente costuma dizer que não há amor como o primeiro, e Ocoa foi o meu primeiro amor. Eu sempre tive vontade de ir para Moçambique, desde muito nova, quando ouvia testemunhos dos missionários da Boa Nova aqui na minha paróquia, isso me fascinava, né? Eu sempre tive essa vontade de arrancar e ir para Moçambique. Entretanto, surgiu a oportunidade de eu entrar nas missionárias da Boa Nova e filo com muito gosto em 1990, em agosto de 1990. Em 94 veio o pedido para a gente avançar para Moçambique. E eu disse logo à responsável geral, eu sou a primeira que avanço. E pronto, tinha sido o padre Zé Marques, falecido, que tinha feito o pedido à responsável geral na altura, que era a Carmo, Maria do Carmo. Lá avançamos, eu e a Sónia, uma jovem de Cucujães, que estava connosco a fazer uma experiência missionária, e ela também quis partir para Moçambique antes de fazer a sua entrada nas missionárias da Boa Nova, quis fazer essa experiência. E avançou comigo, juntamente com a irmã Glória, que já estava em Moçambique. E as três avançámos com o padre Zé Marques para o norte. Em outubro de 1994. No princípio de outubro, nós fizemos a nossa entrada na missão de Ocoa. Num domingo, lembro-me bem, que fomos recebidas, estava toda a paróquia unida e eles, pronto, tinham um ofertório à maneira deles, como sempre, com tudo do que eles podiam oferecer e dar, tinham tudo enfeitado como eles sabiam e sempre à maneira daquele bom povo de Ocoa, não é? E isso me marcou muito. E eu só dizia assim, meu Deus, a gente vem de um país onde temos tudo e chegar aqui e eu ver a casa, onde agora está os leios, onde está a Andreia, a casa não tinha vidros nas janelas, não tinha móveis nenhuns. Eu disse assim, mas é aqui que a gente vai viver? E, entretanto, fomos viver para Chiuri. O padre Zé Marques não queria que a gente ficasse em Ocoa porque a casa estava despida, não tinha nada. E não havia. Então fomos para o Chiuri, tivemos 15 dias com as irmãs salesianas no Chiuri. No dia 15 de outubro, no dia de Santa Teresa, nós já estávamos cansadas de estar em Chiuri. Então as três reunimos na varanda de casa das irmãs e eu disse para a irmã Glória, nós vamos avançar esta semana para Ocoa. Ai, mas olha que o senhor padre não quer, porque o senhor padre diz que não há vidros nas janelas. Nós vamos para Ocoa, nós vamos começar a nossa missão em Ocoa. O nosso campo de missão é aquele, não é aqui. Lá fomos ter com o senhor padre. Senhor padre, nós terça-feira vamos para Ocoa. Não, porque ainda falta muita coisa. Falta o que faltar. Nós vamos. E avançamos. As três lá avançamos para Ocoa, ele lá nos foi levar, uma das irmãs salesianas também foi. Lembro-me bem que a primeira refeição que fizemos foi debaixo do cajueiro que está em frente das escadas da entrada. Com 3 pedras no chão, a Sónia ali fez um arroz, assim não sei com o quê, e foi ali a nossa primeira refeição. Na semana seguinte, fomos a Nampula. A gente mesmo que quisesse comprar alguma coisa não tinha aonde, porque tinham-se dado os acordos de paz há 2 anos. E nesse ano ia haver as primeiras eleições no país. Então as lojas não tinham nada. A gente entrava numa loja, era tudo vazio. Disse assim, meu Deus, onde é que nós estamos? Entretanto, as coisas foram avançando e chegámos em casa. Começam a vir aqueles ventos fortes que lá há de vez em quando, não é? Apagava-nos o candeeiro do petróleo, porque era petróleo, eram velas. Olá, senhor Sérgio. Olá, Palmeira. Olá. Apagava-nos o candeeiro do petróleo, e então o que é que eu fiz? Peguei nos panos, preguei nas janelas, em cima e em baixo, pronto, já não entrava nem vento, nem bichos, nem nada. O padre Zé Marcos, coitadinho, ficava triste quando nos via assim, não se preocupe, senhor padre, que a gente vamos nos arranjar.
E ele disse-me, olha, vem comigo ali à minha casa, deixais-me só uma cama para eu dormir e uma mesa para trabalhar. E o resto trazei para aqui tudo. Então levámos algumas camas, algumas coisas, e fomos levando e fomos começando o nosso trabalho, a nossa missão. Claro que o nosso trabalho principal é evangelizar, não é? É anunciar o Cristo vivo ressuscitado. Mas nós, quando vamos para a missão, é para fazer aquilo que for necessário, não é? E então, todos os dias de manhã me apareciam pessoas doentes à porta. Um queixava de uma dor de cabeça, outro queixava de uma dor de barriga, e eu dizia, o que é que eu vou fazer? Eu dava um paracetamol, tinha, mas se um dia estavam 10, no outro dia estavam 20, no outro dia estavam 50, eu disse assim, meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer com esta gente. Então pedi ao Sr. Padre, que nós na altura ainda não tínhamos carro, e fui falar com o diretor distrital da saúde. E ele disse-me abertamente, irmã, se tem aonde abrir um posto de socorros, abra, porque onde houver irmãs, as irmãs é que curam. E não se vai ver livre das pessoas. E pronto, eu disse, está bem. Eu disse assim, olha, temos um socorrista na aldeia, esse socorrista pode trabalhar com a irmã, e pronto, vai fazendo o que puder. Então assim foi. Tínhamos lá aquelas salas anexas à capela. Preparei uma sala daquelas e fizemos um posto médico. Então era aí que eu ia atendendo as pessoas todos os dias, não é? Todos os dias, desde manhã até à 1, por aí. Depois de tarde, muitas vezes iria pela aldeia, pronto, visitar aqueles que não apareciam. Entretanto, surgiu uma oportunidade de passar 15 dias com as irmãs combonianas no Hospital do Alua. E eu aproveitei, elas ofereceram-me essa oportunidade e eu aproveitei para também ver um bocadinho como é que são as doenças pronto, transmissíveis, como é que se cura, como é que se... E lá estive com elas 15 dias, entre 15 dias a 3 semanas. E isso foi uma experiência também muito boa no campo da saúde, não é? Porque a partir daí eu lancei-me já mais sem medo, não é? Ia tendo medicação, ia comprando, com ajudas que iam daqui. E foi crescendo, o posto foi avançando cada vez mais, as pessoas cada vez eram mais afluentes de um lado e do outro, de várias doenças. Eu nunca me esqueço de um Alfredo, eu acho que ele que já morreu, esse Alfredo, um Alfredo que era um doente de lepra, e eu nunca tinha visto lepra, não é? Na minha vida nunca tinha visto lepra, aquilo foi logo no início. E eu via, estava a atender os doentes no posto e via assim um homem distante, debaixo de uma mangueira, lá longe, e dizia, meu Deus, porquê é que aquele homem está lá tão longe? E ele no fim, quando viu que toda a gente saiu, ele aproximou-se. Ele falava muito bem português. Eu até me parecia assim um homem velho e era um jovem de 24 anos. E quando ele tirou uma camisola que tinha vestida, eu quase desmaiei, porque ele era uma chaga viva, desde a cintura até aqui ao pescoço. Tudo que tapasse a camisola era uma chaga. E depois não só a chaga, era um cheiro que deitava, não é? E eu fui logo chamar o Sr. Padre. Eu disse, Sr. Padre Marcos, venha cá que temos que levar aqui um doente ao hospital. E fomos levá-lo ao Chiuri. Ficou internado. Ao fim de uma semana mandaram-me para casa com um papel que dizia doença desconhecida. Assim, meu Deus do céu, então se no hospital não conhecem a doença, como é que eu vou conhecer? Eu, no início não sabia que era lepra também, não é? Então pegámos nele no carro novamente e levei ao Hospital do Alua. Então a irmã lá disse-me, isto é lepra e tuberculose. Ficou lá 4 meses internado a fazer tratamento, saiu dali quase bom, pronto, as feridas curaram. Depois o tratamento eu administrava. Ele trabalhou muito tempo no posto conosco, vinha sempre de manhã, eu dava-lhe a comida, dava-lhe pequeno almoço de manhã na escolinha, porque ele precisava de se alimentar por causa da medicação,
em casa dele não tinha como. Então dávamos-lhe o pequeno almoço na escolinha e dávamos-lhe o almoço ao meio-dia antes de ir para casa. E esteve ali uns anos. Depois o diretor distrital disse-me que não o podia ter ali. Eu disse assim, irmã, não pode ter aqui este senhor porque é uma doença contagiosa. Ele não pode estar aqui junto com os outros doentes. E pronto, eu disse, olha Alfredo, não vens para aqui para o posto, mas vens na mesma comer. Nós damos-te na mesma alimentação e a medicação. E pronto, ele curou, ficou bom. Eu sei que ele depois casou, teve uma filha. Pronto, eu não podia trabalhar, não tinha unhas, pronto, não conseguia trabalhar, mas curou, ficou bom. E como essa, tive muitas experiências na área da saúde. Lembro-me também, na altura, que uma médica que estava no Alua, que era irmã e médica, no mês de agosto ela disse-me, olha, vem um médico italiano, vem operar e se tiveres homens com hidrocelos ou com hérnias, nós operamos. E eu disse assim, nós temos aqui tanta gente, então andei a juntar-los pela aldeia, pelas aldeias vizinhas, e um dia levava 2, no outro dia trazia aqueles 2, levava outros 2, limpámos uma sala no quintal do Senhor Padre, eu e o socorrista. Foram 18 homens que foram operados e só um é que morreu. Teve uma complicação interna, só isso é que morreu. Do resto, todos se safaram. E eu às vezes dizia assim, quando chegava à noite cansada de tanto trabalhar, e às vezes chegava à capela, essa capelinha que nós tínhamos aí, eu chegava junto do sacrário e dizia assim ao Senhor, não fui eu que fiz isto, porque é impossível eu conseguir fazer tanta coisa e dar tudo certo. Então eu sei que foste tu que fizeste. Foram as tuas mãos postas na minha. Porque era impossível. Depois tivemos uma leiga, a Sandra, connosco, da APARF, esteve 2 anos também. Então aí depois foi construído um posto que ainda lá está, não é? Em Alcoa, um posto feito já de raiz, já mesmo para isso, que em princípio era para ser parte maternidade e parte o posto de atendimento. Mas depois não se pode concretizar, mas penso que ainda está a funcionar, não é? Como posto de saúde ainda está a funcionar, e isso me alegra muito. Eu saí em 2004, que saí de lá, de Alcoa, voltei lá, tive o privilégio de voltar lá pouco tempo antes de me vir embora de Maputo, que foi uma alegria. Eu tenho fotografias que eu não me canso de ver, a alegria daquele povo, a alegria daquela gente, e a minha também, não é? E a minha também. Saí em 2004 da Alcoa com muita pena, custou-me muito, mas pronto, tinha sido nomeada responsável geral e eu tinha que aceitar. E vim para Portugal. Fiquei em Portugal durante 8 anos. No fim de 8 anos pediram-me para ficar mais, eu disse não, eu não fico mais, nem mais um dia, eu quero voltar para Moçambique enquanto posso fazer alguma coisa. Então voltei em 2013, fevereiro de 2013 eu voltei para Moçambique, mas para Maputo, não é? Entretanto tínhamos fechado a casa em Ocoa porque os padres também tinham saído do Chiure e sentíamos um bocadinho, as que lá estavam sentiam-se um bocadinho sozinhas praticamente, não é? Estavam só 2 e então fechamos a casa. Mas antes de fechar a casa lá, pedimos ao padre Anastácio Jorge para ele nos aceitar em Maputo, no aeroporto. E ele abriu-nos logo as portas, não é? Então foi para aí que eu fui de novo abrir uma nova casa. Fui eu abrir a casa de Ocoa e fui abrir a casa depois em Maputo. Em Maputo estive 7 anos. Não é? Foi uma experiência diferente de Ocoa, muito diferente. Foi boa também, não é? Porque trabalhei com idosos, num lar de idosos, num centro de dia, e foi ótimo. Mas experiência como a de Ocoa, para mim, foi a única.
Mesmo o povo de Ocoa e o povo do Sul não tem nada a ver. O povo de Ocoa é um povo muito aberto, a Andreia está lá, já conhece, já sabe muito bem como é. É um povo amigo, é um povo que dá do pouco que tem, que eles não têm para eles, mas do pouco que têm para eles oferecem e dão. O povo do Sul já não é assim, não é? Não é por isso que a gente, pronto, lá está. Mas essa diferença de pessoas, e até de cultura, praticamente, não é? Até de cultura no mesmo país, e a cultura é totalmente diferente. Eu, em Ocoa, lembro-me sempre que quando eu dava boleia, muitas vezes, às mamás que vinham da Machamba, se eu às vezes vinha de levar algum doente ao hospital, dava-lhe boleia, quando chegassem ali à entrada da missão que as deixava, ou davam duas maçarocas, ou um bocadinho de feijão, ou uma abóbora, ou... tinham sempre uma coisinha para repartir, ou um pauzinho de mandioca, havia sempre qualquer coisa que elas repartiam. E isso para nós também é muito gratificante, não é? Uma experiência também que me marcou muito foi de um jovem que era de Nacibar e que andava a limpar a sua machamba e apanhou uma mina nessa altura. Pronto, isto foi logo em 96, por aí. Apanhou uma mina e ficou sem 2 dedos da mão direita. E apareceu-me lá em Ocoa. Eu disse assim, o que é que eu vou fazer aqui? Então peguei no jovem e fui levar a Namapa. Fui levar a Namapa ao hospital, deixei-o lá. Eu ia lá de vez em quando visitá-lo. No fim de 2 semanas mandaram-no para fazer penso todos os dias. E eu lá fui fazendo penso, mas aquilo não cicatrizava em condições. E eu depois pedi a um padre comboniano, que ele era cirurgião, e estava em Namapa a aprender a língua para ir para Nampula. E eu pedi-lhe a ele, e ele disse assim, eu vou lá com a irmã Paula. E foram lá, ele levou todos os preparos, levou anestesia, anestesiou a mão do rapaz, abriu, tinha ossinhos partidos lá por dentro e era por isso que a mão não cicatrizava. Então ele limpou aquilo tudo, suturou, disse assim, pronto rapaz, isto no fim de uma semana vai ficar bom. E ficou. Eu depois mandei-o embora e passado uma semana, um dia de manhã cedo, eu vejo sentado nas escadas, com um cacho de bananas enorme. Eu disse assim, bom dia, Abílio, tu madrugaste? Eu assim, irmã boa na mapa, agradecer ao senhor Padre Elias. Disse assim, ótimo, fazes bem. Disse assim, eu não tenho dinheiro para pagar, então vou lá levar-lhe estas bananas. Eu pedi ao senhor Padre, senhor Padre, se vai a na mapa, dê-lhe boleia, porque ele já veio na Cibarra a pé até aqui, e levou. Uma semana depois, aparece-me com um cacho de bananas lá em casa, que era para mim. Disse assim, Abílio, tu tens filhos, tu tens a tua mulher, tens a tua... Eu não quero nada, tu sabes muito bem. O rapaz começou a chorar. Disse assim, aquilo que a irmã fez, eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu dou aquilo que tenho, assim, pronto. Eu calei-me, nem mais uma palavra, peguei nas bananas e só disse assim, olha, muito obrigada. E essas experiências nos marcam para toda a vida. Nos marcam para toda a vida, isso não tenho dúvida nenhuma. Houve uma outra experiência também, que estávamos só duas e uma ficou doente e veio para Portugal e eu fiquei sozinha, em dezembro, fim de dezembro. Enquanto preparavam a viagem da irmã Glória e o visto e tudo, fiquei aqueles 2 meses sozinha. E eles se organizaram, os homens da comunidade, se organizaram entre eles e todas as noites dormiam na varanda da casa 3 homens, enquanto eu estive sozinha. E eu dizia, vocês têm as vossas machambas, eu não preciso que vocês fiquem aqui, que eu não tenho medo. Irmã, deixe connosco. Quem manda somos nós. Vinham dormir. Claro que eu depois, quando ao fim de 2 noites, dava-lhe o jantar, e eles às 4 da manhã, 3h30, saíam para as machambas, fazer os seus trabalhos, não é?
Isto são coisas que nos ficam no coração e que nunca mais saem. Eu quando penso nestas coisas, e hoje estou aqui a reviver isto, eu estou em Ocoa. Nesses cantinhos onde eu estive, no posto médico onde eu estive, na igreja, nessa aldeia, tudo isso hoje eu estou a reviver. E agradeço-vos muito, muito ter-me convidado para isso, porque pronto, aquilo que eu posso partilhar, não sei se serve de alguma coisa, mas pelo menos se algum jovem se está a preparar para ir, que vá, porque vale a pena. Vale a pena apostar. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Irmã Palmira, pode falar um bocadinho da escolinha? Sim. Como é que foi o processo de abertura? Pronto, assim. Sim. A escolinha, pronto, a Irmã Glória sempre teve muito carinho com as crianças e muita afinidade para trabalhar com crianças. E de vez em quando nós íamos pela aldeia dar uma volta assim de tarde e deparávamos com muitas crianças sozinhas e perguntávamos: já comeste? Não. Só comiam quando os pais vinham da Machamba, não é? Os pais saíam às 3 da manhã ou 4 para a Machamba e só quando regressavam da Machamba é que faziam uma refeição, que era a única que comiam, não é? Por dia. Então resolvemos, não, nós temos que fazer alguma coisa. E então resolvemos abrir a escolinha. Fizemos um projeto para uma associação que havia ali no Porto, que agora já não me lembro bem o nome dessa associação, sei que a sede era ali na Igreja de Sudfeita. Fizemos um projeto e o projeto foi aceito. Foi aceito, então mandaram-nos muito material que foi de cá, e o dinheiro para fazer a mobília, as mesinhas, os banquinhos, mandamos fazer depois tudo lá, e abrimos a escolinha. E é engraçado, porque só nos apareciam os filhos dos cristãos. E havia crianças que ficavam assim mais ao lado, então nós perguntávamos: porquê é que estas crianças não vêm? Porque é muçulmano. Não, mas a escolinha é para todos. Mesmo até com os doentes me acontecia isso. No início os muçulmanos não me apareciam. Eu disse: não, Jesus Cristo veio para todos. Deus é Pai de todos nós. Se Deus é Pai de todos nós, eu estou aqui para vos ajudar a todos também. Então, pronto, a partir daí eles iam ao posto médico e as crianças também iam e rezavam todos e chegavam em casa e ensinavam os pais a rezarem. Porque a Irmã Glória habituava-os a rezar na escolinha, não é? Como ela tinha, pronto, teve essa educação com as irmãs salesianas, então sempre tinha essa prevenção com as crianças, meu Deus do céu, ela tinha um cuidado, e era rezar, e era antes e depois, e mesmo nos recreios e tudo, ela sempre teve esse cuidado. Então a escolinha, pronto, avançou. Nós tínhamos 2 turmas, 2 salas, 2 anos diferentes, não é? Tínhamos os monitores de lá da aldeia, que era um irmão do Torres, o Edmundo, que ainda há dias eu vi numa fotografia, não sei se era em casamentos ou batizados, era por aí assim. Era o Edmundo, era o Luís... Anda por aqui, sim. Era o Edmundo, não era? Eu vi assim: cá está o célebre Edmundo. E pronto, e era o Luís, que não sei se ainda anda por aí também, Luís Ligório, e o Virgílio, esse já morreu também. Depois que eu me vim embora, entrou o Torres e outros por aí. Mas a escolinha foi assim que começou e foi à frente. Foi à frente, enquanto lá estivemos, a escolinha funcionou. Continua a mesma necessidade de muitas crianças aqui, sempre o dia todo, pela aldeia, sozinhas. Pois é. Muitas. Pois foi isso, esse problema e essa solidão das crianças foi o que nos levou a abrir essa escolinha, não é? Pelo menos dávamos uma refeição.
não é? Eles comiam uma refeição ali e depois comiam a outra com os pais, à meia da tarde. Já sempre era melhor. Mas olha que foi engraçado que uma vez nós fazíamos sempre, procurávamos dar peixe e carne, não é? Comprávamos carne de porco, que matavam às vezes na aldeia, e comprávamos peixe seco, mas procurávamos comprar polvo por causa das espinhas e isso. E eu uma vez vi um miúdo, pronto, nós não dávamos muito, não é? Mas procurávamos dar às vezes 4, 5 pedacinhos de polvo para cada menino. E eu vejo um a guardar no bolso do calção uns 3 pedacinhos. Eu disse assim, olha, tu não gostas? Ele disse, gosto, mas lá em casa não tenho. O sentido de partilha, não é? O sentido de partilha que os pais já incutem nos filhos desde pequeninos. Isso é impressionante. Ainda há hospital em Alua? Não, Não há? já não. Pelo menos na missão, mas tem na parte perto da escola tem o do governo, não é? Mas na missão já não. E já não são os combonianos que estão lá. Pois, eu sei que elas saíram de lá. Mesmo as irmãs, eu soube, porque eu ia. A irmã Angelina encontrei-a em Maputo e ela disse-me que tinham entregado a missão. Que eram as diocesanas, parece, de Nampula, não é? Uhum. Mas então o hospital não funciona? Não. Ai, que pena, meu Deus. Que pena. Mudou muita coisa. Quem viu aquele hospital a funcionar naquela altura, tinha um bloco operatório e tudo. Sim, era um hospital que se distinguia dos outros Sim, sim. todos, naquela Sim, sim. altura, anos atrás. Um grande higiene, com organização, notava-se Tudo, a tudo. diferença. É As verdade. combonianas foram para Corrane e Balama, Pois, mas as combonianas foram para um bocadinho mais acima. pois elas Portanto, disseram. estão com outras duas comunidades. Falou há pouquinho aí das salesianas em Chiure, pronto, essas é que continuam a trabalhar lá com as escolas. Pois, Continuam, mas estão com muitas dificuldades, aliás, conforme está todo o norte neste momento, por causa dos miúdos que vêm deslocados sem ninguém, que só conseguem, são miúdos que vêm deslocados, que depois perderam os pais, perderam os avós, e que ao fim e ao cabo acabam por sentir um bocadinho de conforto, aonde? Nas missões. pois. Quer se queira, quer não, é a missão, é a missão. E pronto, acabam por alapar ali, ficam ali, e elas, coitadas, não os conseguem mandar embora. As salesianas no Chiure, que normalmente, e a Palmeira sabe isso muito bem, tinham, portanto, uma casa cheia, uma casa farta, não é? Portanto, não tinham dificuldades, e neste momento também estão a passar algumas, exatamente por excesso de pessoas, estão a passar também algumas dificuldades. Pois, imagino. É complicado. Esta mais de Maputo, como é que é trabalhar com os idosos? Olha, foi uma experiência também muito, muito boa. Aliás, o Sr. Padre Jorge, quando nós chegámos, mostrou-me todas as escolinhas, depois foi-me mostrar o centro dos idosos. Na altura estávamos eu e a Márcia. Pronto, ele disse a Márcia ficaria no jardim infantil, porque ela é pedagógica, pronto. Essa ficou logo destinada ao jardim infantil. E ele disse-me logo, olha, se quiseres, ficavas 3 dias aqui numa escolinha do aeroporto, que era ali, pronto, mesmo no bairro, e os 2 dias aos idosos, por semana. E eu disse assim, vou fazer a experiência. Mas eu fui à escolinha, mas a primeira semana disse logo,
Não, eu prefiro ir todos os dias para os idosos, que é mais longe, mas eu prefiro. Porque as crianças já pronto, não me sentia já tão ligada a elas, não é? Talvez porque a escolinha ali do bairro do aeroporto é tudo muito fechado, então o barulho torna-se muito denso, não é? E isso para mim perturbava assim um bocadinho. E então, pronto, comecei a ir para os idosos. Comecei a ir para os idosos, a atendê-los na parte também, principalmente da saúde. Depois, passado um tempo, ele pediu-me se eu podia ficar com a parte administrativa, porque estava a diretora com a parte administrativa e com a parte diretora. E eu fiquei assim um bocado e disse assim, Padre Jorge, eu não queria que, dou-me bem com a diretora, eu não queria que ela ficasse zangada comigo, agora e vir eu de fora, tirar-lhe a parte administrativa. E ele disse, não, mas é que ela não pode ter as duas funções. Eu vou lá fazer uma reunião e ela vai entender. Entendeu muito bem. Fomos muito amigas, entendemos, trabalhamos as duas juntas durante os 7 anos e ainda hoje nos entendemos muito bem. Ela está-me sempre a perguntar quando é que eu volto, que faço lá muita falta. Mas, pronto, orientei o centro durante os 7 anos como administrativa. E não só o centro, depois fazia a parte administrativa também de 2 escolinhas. Não é? Era muito trabalho, mas era um trabalho que eu gostava também de fazer, não é? E como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa. Quando nós fazemos aquilo que gostamos, pronto, nada nos custa. Custou-me depois de deixar, isso também me custou muito, deixar lá as vovós, a maior parte delas morreram agora no tempo do Covid. A maior parte já partiram, algumas já têm ainda bem novas, mas pronto, a vida é assim mesmo. Mas foi bom, foi gratificante também. Era tipo centro de dia, não era? Sim, eles vinham de manhã. Mas é um luxo, Vinham de Sara. manhã. O LNV é um centro de dia que faz inveja a qualquer centro aqui de Lisboa. Muito obrigada. Pois é. Pois é. Para o Palmeira é preciso dizer isso. Que isso é verdade. Aquilo isso é verdade. É um luxo. Isso é verdade. Depois tínhamos lá um pessoal de trabalho que eram espetaculares. A mim o que me fazia sempre ali alguma confusão à minha cabeça, porque esta é a cabeça de europeu, não é? É como é que aquelas pessoas estavam durante o dia no lar, com aquelas condições todas, e depois, no final do dia, saíam para a lixeira, porque aquilo, o LNV, é no meio de uma lixeira. E eu perguntava isso ao Anastácio. Anastácio, como é que isto é possível? Como é que isto é possível? E ele próprio não me sabia explicar. Como é que as pessoas conseguiam fazer a transição de uma coisa para a outra? É extraordinário. É realmente um povo extraordinário. E ainda com a agravante de não virem no fim de semana, não é? Sim. Porque sábado e domingo não vinham. Então eles levavam o jantar, todos os dias eles levavam o jantar, não é? Tomavam o mata-bicho de manhã, almoçavam, e nós no almoço já servíamos um grande prato de comida, e eles já traziam uma tigelinha e dividiam para levar para o jantar. E quando era no fim de semana, esse jantar que levavam de sexta-feira tinha que dar para comerem no sábado e no domingo. Então, no tempo do calor, quando os molhos e tudo azedavam, eles lavavam o arroz e lavavam aquilo e comiam assim. Chegavam, às vezes, algumas vovós chegavam na segunda-feira, meu Deus, já quase nem conseguiam andar, nem se arrastavam, porque tinham passado o fim de semana sem comer, não é? O que nos levou também depois a darmos um kit de 15 em 15 dias. Dávamos um kit para eles poderem ter para o fim de semana. Né? E mesmo agora, durante a pandemia, esse kit também era distribuído. Agora parece que já ou abriu ou está mesmo para abrir de novo, no centro. As escolinhas também abriram.
E pronto. Para aquele povo, para aquelas vovós, aquele centro realmente é um luxo, é como diz o Ponciano, realmente aquilo é. Eles têm sala de convívio, eles têm sala de trabalhos manuais, claro que agora, pronto, a maior parte já não conseguiam fazer nada, não é? Mas tinha a cestaria, tinha a sala dos bordados, não é? De costura. Enquanto podiam fazer, foi bom, foi bom. Sala de televisão, com sofás, não é? Eles acabavam de comer e iam para a sala da televisão, refastelavam-se nos sofás, dormiam, o seu soninho. É muito bom, muito bom. Sofás de couro. Sofás de couro. Não eram uns sofás quaisquer. Não era como aqui o meu. Não, era uma coisa assim mais... Não, realmente tinham realmente condições excepcionais. E as escolinhas de São Miguel e São Paulo também. Também. E mesmo as mais de Mavalena também. Sim. Também. Em São Miguel é onde está a Tássia. Sim. Que aquilo ali... O LNB também melhorou muito, a escolinha do LNB. Sim. Melhorou muito. Ele tem ali muito boas condições. Mas agora cumprimento a irmã Palmira. Como estás? Estou bem, é sempre um gosto ouvi-la. Eu também, ouvir-te aqui, ouvir esse povo todo que por lá passou. Sei, uma força da inspiração. Ai, isto realmente é o amor que nos move, né? A todos nós. Mesmo vós, leigos, que por lá passastes, outros que lá estão, a Andreia, que lá está, a dar o corpo ali às balas e tudo. É o amor que nos move, né? É o Cristo que nos leva lá. E foi desde aquele encontro que tive consigo no Porto em 2011 que nunca mais. É verdade, olha quem diria. Nunca mais saiu do coração. Olha quem diria. Não é? Era para ir depois surgiu-te a oportunidade de ir para fora, não foi? Foi. E pronto. Assim, olha, vai, há de surgir a oportunidade também depois voltares ao cura. E foste. E surgiu. Estás a ver? Tudo no tempo certo, não é? Deus lá está e Ele nunca nos abandona e no momento certo Ele dá-nos a volta. Não falha. Ai, ó cua. A Sara também já me desafiou. Eu já lancei o desafio. Eu também já disse que agora é que está na altura de vir. Em segredo, não se diz muito alto, não é? Ai, acredito que você marcou bem aquele povo. Foram 10 anos. 10 anos muito bons. Muito bons. Também o povo me marcou a mim, sabes? Foi um misto de muita coisa. Muita coisa boa. Passámos algumas dificuldades no início, não digo que não é? Mas a gente pronto, só por estar lá com aquele povo a gente superou tudo. E muitas vezes até depois de ver tanta pobreza que havia lá no meio daquele povo, a gente até achávamos que tínhamos demais nós, não é? Porque o povo não tinha nada. Eu lembro-me uma altura que passou por lá o padre Manuel Bastos, já falecido, passou com 2 leigas, estiveram 12 dias connosco. Uma trabalhava na escolinha e outra trabalhava no posto comigo. E ele um dia de manhã, depois do pequeno almoço, lá, hoje vou dar uma volta pela aldeia. Então, e foi. E voltou ao meio-dia, estávamos a almoçar e ele assim muito calado, muito... Eu disse assim, padre Manel, o que é que se passa? Ele está muito calado. E ele disse, mas quase a chorar. E ele assim, eu já andei por muito lado e já vi muita pobreza, mas como nesta aldeia, eu nunca vi. Não sei como é que vós aguentais no meio de tanta pobreza. Disse assim, pois é. Mas foi para aqui que ele nos mandou e é aqui que nós estamos.
E eu nunca sairia de lá por mim, só que pronto, as circunstâncias depois também foram outras e eu tive que vir mesmo, mas com muita pena. Eu Pronto. gostava só de partilhar. Sim, força. Não, primeiro queria agradecer muito à irmã Palmira porque o testemunho dela é sempre muito inspirador, como disse a Margarida. E dizer que conheci a irmã Palmira quando cheguei a primeira vez a Maputo, e a irmã Palmira e a irmã Conceição receberam-nos de braços abertos, e nós começámos a amar a Ocoa antes de sequer chegar a Ocoa, porque nós ainda estávamos em Maputo e já era assim, elas falavam-nos ao Ocoa e nós já ficávamos completamente, pronto, marcou-me muito isso. E depois tem outro episódio que eu acho que foi um privilégio gigante que eu tive, que foi poder trazer a irmã Palmira ao Ocoa quando esteve cá e poder ver as pessoas, a alegria das pessoas a vê-la. Olhem, a descrição que eu melhor tenho é que às vezes parecia que estavam a ver pronto, uma santa, uma pessoa que assim, pronto, como se a irmã Palmira andasse ali na aldeia iluminada e as pessoas ficassem assim, uma coisa que nem dá para descrever, muito bonito, muito, muito, muito bonito. Uma alegria, pronto, nota-se que as pessoas são muito marcadas pelas irmãs, falam muito nas irmãs, falam muito na irmã Palmira. E eu tive esse gosto muito grande de poder assistir a esse reencontro com algumas pessoas, foi muito bonito. E pronto, e queria agradecer a irmã Palmira porque é sempre uma inspiração a ouvi-la. Eu é que vos agradeço essa viagem que me proporcionaste, pronto, isso também agradeço-vos também do fundo do coração, porque se não fosses vós eu não teria a oportunidade de lá ir, não é? Mas vós fizestes o esforço de irmos de manhã e voltámos no mesmo dia à noite, não é? Mas pronto, pelo menos foi um cheirinho, não é? Foi um cheirinho e vi algumas pessoas que eu gostava de ver, a Fátima, uma jovem que trabalhou connosco na nossa casa, que ela ficou tão alegre, ela quando me viu, mas eu também gostei muito de a ver, mas a Andreia que diga, a alegria daquela jovem, daquela moça, ela transbordava a alegria por todo lado. É mesmo, foi muito, muito bonito. Foi muito bom, muito bom. É sim, a vida da missão é muito bonita, né? Quando nós nos entregamos e quando nós a vivemos, é muito bonita. Mas pronto, eu só para terminar, para vós que estáis em Ocoa, eu queria vos deixar assim uma coisinha onde vocês se pudessem agarrar e que eu sempre me agarrei, que são 3 verbos muito simples, né? Que é o levanta-te, o cuida e o testemunha. Nós encontramos o primeiro verbo em Lucas 7, 11, 17, que foi quando ele encontrou a viúva de Naim, que levava o seu filho morto, e que ele disse, levanta-te, teu filho não morreu, está vivo. Levanta-te. E é isso que também nós devemos dizer às pessoas a cada dia que as encontramos, que muitas vezes as encontramos embaixo ou caídas, levanta-te. Devemos ajudar a levantar essas pessoas. O segundo é o cuida. Também encontramos em Lucas 10, 25, 37, na parábola do bom samaritano, não é? Que ele pegou naquele ferido e cuidou dele, levou para uma estalagem e deixou ali para que o cuidassem até que ele voltasse e que pagaria tudo. O cuidar. Nós vamos para a missão para cuidar, para estarmos ao serviço para cuidar.
E o último nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando Jesus apareceu depois da morte aos discípulos e disse: e de testemunhar aquilo que vistes e ouvistes. Né? E é o que nós devemos fazer também, e de testemunhar. Nós estamos em missão a testemunhar quem? Esse mesmo Cristo ressuscitado. Compartilhai sempre essa boa nova de Jesus Cristo. Sempre, sempre. E se isso fizerdes, isso praticardes estes 3 verbos, sereis felizes. Foi um prazer também ver-vos a todos e reverem. E desejo para cada um de vós uma boa continuação de um tempo pascal. Não é? E que o Cristo ressuscitado também continue a viver nas nossas almas e nos nossos corações. Dale.